Professor, obrigado por participar, né? Essa aqui é a Estação Periferia, o podcast para a sua hora do Rush, que a gente tenta abordar vários assuntos interessantes, importantes para a periferia do Rio de Janeiro, tanto pelo olhar de quem mora aqui, mas também por pessoas que produzem conteúdo, tanto acadêmico quanto intelectual, como artístico, interessante para a periferia. Então, antes de mais nada, queria agradecer ao senhor a presença, pela prontidão em aceitar o convite. Eu queria já, de antemão, pedir para o senhor se apresentar também, para quem não conhece. Olá, Augusto. Eu que agradeço o convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando contigo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Hirata. Eu sou professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos na Universidade Federal Fluminense. Professor, o senhor é especialista, né, em segurança pública, o senhor faz esse debate. Eu queria entender, para quem não é do Rio de Janeiro, né, e não tem muita dimensão do que é esse controle territorial, que o senhor explicasse um pouquinho quais são os principais grupos que fazem esse controle, né, criminoso territorial no Rio de Janeiro e qual a diferença entre eles. Essa é uma grande pergunta, uma pergunta enorme. Não, fica à vontade, tá? Não, sim, vamos lá. Enfim, o controle territorial armado é uma das características, né, dos grupos armados, dos grupos criminais aqui do Rio de Janeiro. Isso não acontece da mesma maneira em todos os lugares do Brasil, né? Então, aqui no Rio de Janeiro se formou essa configuração, né? Enfim, em que nós temos diversos grupos armados diferentes. Nós temos facções do tráfico de drogas, né? Enfim, que se formaram a partir do final dos anos 70, né? Comando Vermelho, depois nos anos 90, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos. Nós temos uma fragmentação, né, das facções do tráfico de drogas. Se a gente comparar com São Paulo, por exemplo, você tem uma hegemonia quase absoluta do PCC, né? Tem pequenos grupos ali que também existem, mas eles são residuais, digamos assim. Mas aqui há uma disputa, e houve, né, ao longo dessas décadas, uma disputa pelo controle de favelas e periferias. Nós poderíamos também incorporar a esses grupos das facções do tráfico, incorporar as disputas, né, das facções do tráfico de drogas, as chamadas milícias, né, que têm raízes históricas, antecedentes históricos, né, bastante antigos também, tanto quanto o Comando Vermelho, ou até mais, mas que ao longo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, construíram, né, enfim, uma maneira de atuar que é bastante particular também e que desde o início é diferente, né, das facções do tráfico de drogas, tanto do ponto de vista da forma de atuação nesses territórios, ou seja, da maneira como se exerce o controle territorial armado, é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas também num certo modelo de negócio, ou seja, na maneira como eles atuam economicamente nesses lugares, quais são os mercados que eles incidem, e no modelo de atuação política, eu diria, político no sentido das relações que esses grupos estabelecem com os poderes públicos, né, políticos e policiais, que também foi sempre muito mais próximo, né, do que as facções do tráfico de drogas, e isso acaba que produz uma certa diferença entre eles, né? Então, assim, o que eu acho que é bastante dramático, né, no caso do Rio de Janeiro, é que nós temos essas disputas pelos territórios, né? Nós temos também uma expansão que se faz
por incorporação de novos territórios, onde antes não existia esse tipo de controle territorial armado, mas, de toda maneira, há uma fragmentação da malha urbana do Rio de Janeiro, pontuada pelo controle territorial armado, suas negociações, suas disputas. Eu acrescentaria ainda que há um grupo armado bastante importante, né, que são as próprias forças policiais, que claramente são diferentes desses grupos, não são grupos, em princípio, criminais, mas que compõem esse cenário das disputas conflitivas no Rio de Janeiro. Então, acho que esse é digamos assim, falando de uma maneira um pouco rápida, um pouco ligeira, né? Esse é o cenário no qual nós estamos metidos e que é muito difícil da gente conseguir encontrar soluções pela complexidade que ele tem, né? Uhum. O GENI, né, o Grupo de Estudos Novos e Legalismo, produziu um mapa, que está disponível, inclusive, no site, né, do GENI, que mostra o controle, né, armado do território da região metropolitana, também um pouquinho do interior do estado do Rio de Janeiro. O que um olhar de um sociólogo, de um especialista, pode apontar para a gente analisando esse mapa? O projeto do Mapa dos Grupos Armados é uma parceria do GENI, o Grupo de Estudos Novos e Legalismos, com o Instituto Fogo Cruzado, né, que é uma outra organização muito parceira nossa, né? Enfim, nós fazemos muitas coisas em conjunto com o Fogo Cruzado, inclusive esse projeto do Mapa dos Grupos Armados, que tem início lá em 2019, quando nós começamos na verdade, muito antes disso, já havia um desejo, não só nosso, mas, enfim, acho que de muitas pessoas, da gente poder ter uma representação cartográfica disso que a gente acabou de falar, né? Das disputas e desse pontuado fragmentado, né? Desse controle territorial armado no Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho que começou lá em 2019, nós tivemos uma primeira versão do mapa em 2020, e o ano passado, em 2022, nós tivemos uma segunda versão, que é um pouco diferente da primeira, porque ainda que nós utilizemos a mesma fonte, são as denúncias do Disque Denúncia, né? A gente conseguiu, nessa segunda etapa, trabalhar de uma perspectiva histórica, né? Em 2019, nós tínhamos o retrato, em 2020, quando nós apresentamos o projeto pela primeira vez, nós tínhamos um retrato de 2019. Já agora, nesse mapa de 2022, nós temos nós podemos ver a evolução desses vários grupos armados ao longo dos últimos 16 anos, o que oferece algumas vantagens em relação à primeira versão, né? Porque a gente consegue perceber, né, quais grupos aumentaram, quais diminuíram, em quais momentos, ou seja, quais conjunturas. Tem uma série de perguntas aí, né? Quais as conjunturas que favorecem a expansão de milícias ou do tráfico de drogas, para quais regiões, quais são as regiões onde você tem uma maior hegemonia de um grupo ou de outro grupo, né? Essa é uma ferramenta que nos parece muito útil, não só para a área de segurança pública, evidentemente que para a área de segurança pública ela é importante, porque, enfim, não tem como você tomar decisões quaisquer que sejam elas, né, em todos os níveis que envolvem a grande questão da segurança no Rio de Janeiro, sem considerar essa questão do controle territorial armado e dos grupos armados por aqui, né? Enfim, isso é incontornável. Mas a gente tem obtido muita interlocução, ou seja, abriu-se muita conversa com pessoas que trabalham em áreas que não são necessariamente da segurança pública. Porque a questão do controle territorial armado afeta outras áreas, né? Enfim, afeta o fornecimento de água, de luz, funcionamento de escolas, né? De postos de saúde. Então, há impactos educacionais, há impactos na mobilidade urbana, há impactos, né, na saúde, na infraestrutura urbana. Então, essa nos parece ser uma variável, né? E, portanto, o mapa é uma ferramenta importante para a gente pautar diversas questões. Se eu pudesse destacar aqui, apenas sumariamente, a gente pode conversar no detalhe, Augusto,
o principal, digamos assim, principal questão que sai quando a gente tem esse olhar assim histórico sobre a evolução dos grupos armados. O que mais impressiona, sem dúvida, é a grande expansão das milícias nesse período, né? As milícias elas avançaram muito, não avançaram de maneira igual durante todo o período. Há momentos em que as milícias crescem mais rapidamente, momentos de estagnação e momentos de crescimento muito mais acelerado. Isso é importante. Professor, só apontando, porque quem está de fora do Rio pode achar que milícia é uma coisa só, e não é também, né? Tem Não, vários grupos milicianos, né? A gente, em algum momento, né, a gente já estamos trabalhando nisso, inclusive, nós vamos conseguir mostrar as particularidades das diversas milícias, né, presentes Legal. no Rio de Janeiro. Né? Então, legal não, né? Infelizmente legal, né? Mas enfim, mas é importante, tem uma aposta aqui do Geni, e que também é do Fogo Cruzado, é que análises baseadas em dados e evidências, elas são sempre melhores do que as opiniões que, via de regra, caracterizam essa área da segurança pública. Enfim, tem muita bravata, tem muitas visões que não têm qualquer embasamento em pesquisas, né? em coisas que seguem uma metodologia rigorosa. Políticas públicas, em geral, me parece que devem ser guiadas por evidências, né? Não pode ser o que está na minha cabeça e que aí, a partir do que eu imagino que é o mundo, a gente... Né? Não estou dizendo aqui que nós conseguimos captar exatamente o que é o mundo, né? Mas a gente tenta se cercar do máximo de objetividade, de rigor, para estar próximo e para que o debate possa ser feito de uma forma mediada por evidências, né? Enfim, pesquisas quantitativas, qualitativas, pouco importa. O que importa é, assim, o que está informando a tua decisão naquele momento, né? Enfim, e eu acho que o mapa, nesse sentido, avança, né? Nessa direção, para a gente poder compreender. Agora, isso é feito em etapas, né? Então, assim, eu acho que a gente já avançou bastante com o mapa histórico, o desafio da gente conseguir distinguir os diversos grupos, né, que entram nessa categoria de milícias. Eu sempre falo no plural, né, milícias e tal, ele é um pouco maior, né, porque são muitas, né, enfim, na cobertura jornalística, por exemplo, até se fala, né, o bonde do Eco, o Tandera, né, o Zinho, né, enfim, o Jura, que agora ficou famoso por conta da nossa ministra do Turismo, enfim, mas tem muito mais. Tem pequenas milícias locais, e elas são muito diferenciadas internamente também, né? Enfim, tem milícias que são mais fortes, outras que são mais fracas, né? Enfim, tem milícias que atuam de forma mais localizada, outras que têm uma abrangência mais metropolitana, atuam em áreas diferentes, né? Seja na extorsão de moradores ou comerciantes, transporte, água, luz, areia, entulho, enfim, são grupos bastante diferenciados, né? Assim como também são, né, Augusto, se você for pegar no próprio interior do Comando Vermelho, não dá para dizer que é absolutamente igual. Todos os morros que têm o controle do Comando Vermelho funcionam exatamente da mesma maneira. Também não é assim, né, de fato. A gente acaba chamando tudo de Comando Vermelho, porque tem uma aliança, né, enfim, até certo ponto horizontalizada, não exatamente igual, mas, enfim, tem uma aliança entre donos de morro, mas os donos de morro eles têm bastante autonomia para fazer os seus negócios, a sua forma de atuação, né, com relação ao que a gente chama de Comando Vermelho. Então, assim, vamos avançando pouco a pouco. É importante, né, como eu disse, qualificar o debate para que a gente possa fazer as melhores perguntas e tomar as melhores decisões para mudar esse cenário que é tão dramático aqui no Rio de Janeiro, né? O senhor falou da expansão das milícias, eu queria continuar um pouquinho nesse ponto, né, do mapa de 16 anos, é brutal a expansão. Se dá para pontuar alguns fatores decisivos para essa expansão da milícia no Rio de Janeiro? Tem fatores que eu diria que são, assim,
de caracterização das milícias. Como eu disse, assim, esse modelo de negócio, esse modelo político das milícias, ele é muito mais robusto do que era do tráfico de drogas, né? As milícias, elas são, né, retomando um pouco o que a gente começou a falar aqui, o grupo armado mais recente, mas tendem a ser hegemônicos atualmente. Como é que o grupo que entrou por último consegue ter uma vantagem tão grande? Parece que é isso, né? Enfim, o tráfico de drogas historicamente trabalhou a partir da venda varejista de drogas, né? Pontualmente entrava numa escala mais ampla, internacional, atacadista de drogas, mas assim, basicamente o que o tráfico de drogas faz é a venda varejista de drogas, né? Meu colega e amigo me chama isso de camelôs das drogas, né? Enfim, são camelôs das drogas, eles vão vender ali no microvarejo. Ao passo que as milícias, elas trabalham, né, enfim, de uma outra maneira, elas atuam como verdadeiros parasitas da infraestrutura urbana, né? Água, luz, gás, internet, etc., né? Enfim, elas saqueiam, pilham, né, os fundos públicos destinados a esses serviços públicos. Há uma evidente conivência, a participação de agentes públicos, o que aprofunda, né, enfim, a atuação criminal do próprio Estado, né, ou de agentes estatais, de modo que estamos em um outro planeta, me parece, né? Cheira mais a crime organizado isso aqui, né? Enfim, o que nunca foi o tráfico de drogas, sempre foi uma criminalidade desorganizada, né? Enfim, e as milícias... Quase amadora, né? É uma coisa que, enfim, é evidente que tem efeitos de letalidade, por exemplo, que são terríveis, é evidente que isso, né, enfim, conflagra, né, enfim, impede as pessoas de circular, enfim, não é que o tráfico de drogas é inocente ou inofensivo, não é disso que nós estamos falando. Mas se comparado é quase amador, né? Essa que é a questão. O nível de gravidade dos problemas é outro, né? Enfim, nós temos aqui, né, a CPI das milícias, por exemplo, mostrou muito claramente as ligações das milícias daquela época, né? Enfim, as milícias daquela, 2008, a CPI, né? É bom lembrar, daquela época com a Alerj, né? Enfim, nós temos grandes empresas que estão na folha de pagamento das milícias, tem que pagar incorporadoras nacionais, né? Que acabam tendo que pagar para poder atuar em áreas de milícia. A Light, por exemplo, tá agora com um problema, está querendo sair, né, abandonar a concessão, que lhe é muito vantajosa, inclusive, entre parênteses, né, enfim, ela não quer abandonar a margem de lucro dela, que já é bastante alta, mas, enfim, há um problema real também da Light, tá certo? De desvio da energia da rede regular, né, enfim. E isso, assim, é diferente, porque, veja, tem uma questão assim, né? Pegar esse caso da luz, por exemplo, para desenvolver um ponto. Ligações clandestinas são características de uma forma de urbanização do terceiro mundo, do capitalismo periférico, a gente pode dar vários nomes aí, né? Enfim, mas enfim, nesses lugares, na América Latina, na Ásia, na África, etc., nós tivemos cidades que cresceram muito rapidamente, sem qualquer tipo de planejamento urbano, né, mediação pública, etc. E isso fez com que nós tivéssemos um padrão de urbanização que é muito parecido em cada um desses lugares. E ligação clandestina de luz compõe esse cenário, digamos assim. Né? Agora, isso é bastante diferente de uma ligação clandestina que está vinculado a grupos criminais que atuam na ocupação, no loteamento, na construção, na compra e venda de imóveis e na conexão desses imóveis a toda a rede de infraestrutura urbana, água, luz, enfim, isso que a gente está falando aqui agora. Então, assim, a escala dos problemas, ela muda. E a gente sabe que uma mudança quantitativa pode mudar uma mudança qualitativa também, né? Uma mudança de escala também é uma mudança de qualidade. Né? Enfim. Então, assim, nós temos agora, né, enfim, o velho e bom gato organizado logisticamente em termos
muito mais gerais. Isso aí muda muito o patamar dos problemas. Não é, enfim, uma comunidade precária que puxa um gato. É diferente. Né? Enfim, nós estamos falando do que o Rafael, enfim, Gonçalves chamou de urbanização miliciana. Nós adotamos esse termo, nós achamos muito adequado. Tem uma construção das cidades que se faz ao redor desse tipo de prática, que é muito diferente, né? Enfim, da política da bica d'água, que era uma coisa pontual ali, né? De organização. Bom, o vereador, o cara da associação faz uma coisa. Né? Agora nós tem um projeto muito mais estruturado, por isso que, né, o que a gente está dizendo, aí parece mais com cara de crime organizado do que era o tráfico de drogas. Então, assim, nós temos esse modelo econômico e político que é mais bem sucedido. Né? Isso explica, em parte, a expansão das milícias. Por outro lado, e isso é meio que uma constante, né? Enfim, por outro lado, tem momentos, a gente pode discutir isso, né? Enfim, em que esse modelo, aliado a uma determinada conjuntura, né? Enfim, do Estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, do Judiciário, etc., também proporciona, enfim, um espaço maior para a expansão das milícias do que outros, né? Enfim. E quem está de fora do Rio, ou até quem mora aqui também, né, fica se perguntando como é que pode o poder público. Ninguém faz nada, acho que a pergunta é: ninguém faz nada, como é que pode o poder público permitir isso? Isso tem solução? Tem. Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro já tomou alguma iniciativa de combate às milícias? Ou não? Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, se há algum exemplo a ser seguido na América Latina, acho que principalmente, né, onde mais se iguala a nossa realidade, de combate efetivo a esses grupos. É o seguinte, né? Quando a gente olha os dados do mapa, o que a gente percebe? Tem dois momentos de crescimento das milícias. O primeiro, que vai até 2008, e aí depois de 2008 e 2009, tem uma certa estabilização do crescimento das milícias. E aí depois, a partir de 2018, isso volta a aumentar de novo. Quais são os fatores conjunturais que eu acho que são fundamentais aqui? Em 2008, nós tivemos a CPI das milícias. A CPI das milícias atuou justamente sobre essas bases políticas e econômicas que a gente estava fazendo referência. Prendeu mais de 200 pessoas, né? Enfim, policiais, vereadores, deputados, né? Enfim, agentes públicos envolvidos nesse negócio, né? Enfim. E naquele momento, um setor que tinha muita visibilidade e teve, enfim, uma atuação bastante importante de incidência, atravessando, não foi só pela CPI, né? Enfim, tinha um delegado muito importante, que é o Cláudio Ferraz, que atuou nisso muito fortemente, da Draco, que era a questão do transporte alternativo, né? Enfim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer a CPI das milícias, aquele momento, né? Enfim, a CPI das milícias funcionou sobre bases não puramente repressivas, mas sim direcionadas para os pontos de sustentação, né, específicos das milícias. E por isso que teve resultado. Agora, em seguida, quando nós temos a virada, né, enfim, dos governos de extrema-direita no Brasil e no Rio de Janeiro em particular, né, vem Bolsonaro, mas vem Wilson Witzel, Cláudio Castro, depois, enfim, nós temos um verdadeiro direcionamento do uso da força como quase que uma maneira exclusiva de enfrentamento dos grupos armados. Não à toa eles crescem, né? Enfim, não à toa. Porque nós sabemos que esse tipo de atuação pode até ter um rendimento político eleitoral importante, porque boa parte das pessoas acredita, né, que violência se combate com violência, apesar disso não ter nenhum tipo de respaldo do ponto de vista científico, né, enfim. Mas é totalmente desastroso do ponto de vista do enfrentamento dos grupos armados, né, enfim, porque isso é água no moinho das milícias, né, enfim. Então você tem um processo de delegação quase restrita do uso da força para as polícias, para quem não é do Rio de Janeiro,
nós não temos nem mais Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Isso era uma promessa de campanha do Wilson Witzel que foi cumprida logo no primeiro ano de governo. Ou seja, nós não temos um controle civil sobre as armas. As armas se autocontrolam aqui no Rio de Janeiro. É um nível de autonomização. Eu estou falando da estrutura organizacional, né, enfim, da segurança pública, que a gente pode ver também num nível mais micro, né, enfim, ou seja, da ponta dos policiais que atuam na ponta com relação aos seus comandantes. Tem uma inversão da cadeia de comando e controle também. Então, dessas várias angulações, o que a gente percebe é uma autonomização das forças policiais que é absolutamente deletéria. Em primeiro lugar, para as vidas negras, periféricas, né, enfim, de jovens que vão sendo perdidas nessas operações que acontecem à torta e à direita, sem nenhum controle, mas isso também abre espaço para um mercado, que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de arrego, né, enfim, que é um mercado de negociação da vida, né, enfim, ou seja, você me dá uma quantidade de dinheiro e eu vou dar uma relaxada na repressão, por exemplo. Ou seja, a partir do momento que o poder de vida e morte ele é ilimitado, ele pode virar uma mercadoria para ser transacionada num mercado que nós chamamos aqui no Rio de arrego, enfim, em outros lugares isso tem outros nomes. Mas, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a brutalidade policial, a autonomização das polícias está intimamente ligada às milícias, de modo que isso é uma lição que a gente aprende, né? Assim como a gente aprende que a CPI enfrentou corretamente, atuando sobre as bases dos poderes econômicos e políticos das milícias, a gente aprende também que brutalidade policial está associada à corrupção policial, que está associada, né, enfim, à autonomização das polícias, e isso é água no moinho das milícias. Então, assim, isso são lições importantes, eu acho, para a gente ter na cabeça quando a gente for pensar quais são as soluções, né, que a gente imagina para o enfrentamento das milícias. Assim, em resumo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né, enfim, ações não puramente repressivas, ações de regulação de mercados urbanos e de blindagem do Estado contra, né, enfim, essa penetração do crime ali, né, dos seus agentes, são as medidas mais importantes. Então, não vale a pena ficar apostando só no enfrentamento bélico, militarizado o tempo inteiro. Né? E tem alguma experiência concreta nisso na América Latina ou não? Sim, tem, enfim, há muitas experiências, enfim, a maior parte delas ensinando como a gente não deve fazer, né? Enfim, mas há experiências muito interessantes de controle democrático das polícias. Eu mencionaria aqui o Indecom da Jamaica, mas temos outras experiências também, né? Enfim, isso é um primeiro passo, né? Enfim, ou seja, experiências de controle democrático da atividade policial. Agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro num momento decisivo. Enfim, há um observatório judicial que foi montado no âmbito do CNJ para revisar o plano de redução da letalidade policial que foi enviado pelo governo do Estado. Há, enfim, todo um processo de avaliação disso que está sendo feito, né? Enfim, e me parece que ali seria importante, né, o encaminhamento de uma proposta de algum nível, né, enfim, de controle democrático que contemple a sociedade civil, né? Que os controles que nós temos atualmente das polícias são os controles internos, as corregedorias, e os controles externos são feitos pelo Ministério Público. A corregedoria, basicamente, atua de forma corporativista, né? Enfim, e o Ministério Público de forma quase que conivente, né? Enfim, uma atuação muito tímida do Ministério Público. Se nós conseguirmos, né, enfim, e isso há muitas experiências, não só na América Latina, mas mundo afora, construir comissões independentes, né, de investigação, de monitoramento, de análise, né, enfim, da segurança pública, eu acho que isso já é um caminho, tá certo? Outro caminho, que tem a ver com o que eu estava dizendo agora há pouco, tem a ver com a retomada do papel regulatório do Estado em relação à economia urbana, aos mercados urbanos. Aí também temos muitas experiências, né, enfim, mundo afora, ou seja, houve, ao longo desses últimos anos, né, enfim, um afastamento do Estado, não só da operacionalização desse sistema, né, enfim, a privatização de empresas, etc., mas, sobretudo, o que eu acho mais importante, da própria regulação desses mercados. Não dá para imaginar que o mercado vai se autorregular sozinho, sem regras mínimas.
Nem os neoliberais não imaginam isso, né? Enfim. Até os neoliberais, né, se pegar o Hayek e tal, a estrutura jurídica de regulação de mercados, ela é pressuposta. Só que aqui no caso do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim, abandonou-se essa ideia de que o Estado tem que ajudar na regulação desses mercados. E isso é um ponto, digamos assim, que não é diretamente de segurança pública, mas que tem impactos imediatos, né, enfim, para solucionar essa questão do controle territorial armado, como nós já discutimos aqui, né? Então, assim, experiências não faltam, né, enfim, conhecimento baseado em pesquisas não falta. O que falta é a gente começar a botar elas em prática, né, enfim. Uhum. Professor, quando você falava, veio um devaneio aqui, que é uma pergunta que nem está aqui no roteiro, mas não tenho como não associar também, de uma certa forma, mas pode ser uma associação completamente equivocada, que também há uma expansão de igrejas neopentecostais e igrejas neopentecostais e pentecostais de direita no sentido do discurso, né? Que atuam também nessas regiões, né? Tanto na periferia da região metropolitana quanto aqui na Baixada. Há alguma associação na questão, porque assim, há uma hegemonia também no pensamento de que, né, as milícias são melhores que o tráfico, é importante se combater, né, violência com violência, né, dentro de um sentido até quase meritocrático de vida e tal. Tem alguma relação pensando nessa hegemonia, essa expansão das igrejas com a expansão das milícias ou não? Não dá para tirar essa conclusão? Olha, tem o bonde do Peixão, né, que funciona ali na Cidade Alta e tal, que são milicianos evangélicos, inclusive mobilizam simbologia, né, enfim, dos grupos neopentecostais. Mas há também traficantes de drogas que são evangélicos. Assim, eu tenho tenho pouco conhecimento para poder fazer uma afirmação mais categórica que associaria, né, enfim, um determinado grupo armado a uma prática religiosa mais do que a outra. Assim, aí é uma limitação minha mesmo, né? Pode ser que exista isso e eu não estou conseguindo perceber. Mas eu não vejo, assim, de maneira mais clara, né, enfim, uma relação entre um determinado grupo e uma determinada prática religiosa. Os neopentecostais, eles cresceram, né, enfim, de forma generalizada. Então, me parece que é esperado, né, que isso comece a aparecer também com relação aos grupos armados. Agora, então, portanto, do meu ponto de vista, eu não vejo essa relação. Caso isso aconteça, né, porque pode ser que eu esteja errado, aí não vamos estar no pior dos mundos, né, porque nós sabemos, pela experiência internacional, que quando grupos armados se associam a práticas religiosas ou étnicas, aí nós temos um problema que é de resolução muito mais complexa, né? Enfim, porque quando você associa, né, uma negação do outro, do ponto de vista, você não tem como negociar a sua identidade, né? Enfim, você não pode negociar tua identidade religiosa, tua identidade étnica, etc. Então, aí, neste momento, fica mais complicado de enfrentar. Mas eu acho que nós não estamos ainda aí. Não sei se esse é um caminho necessário. Aí eu acho que precisaria realmente de mais estudos para a gente conseguir avançar nesse entendimento, né? Claro. E, professor, para concluir, assim, a pergunta final, quase final, que é o seguinte, o senhor falou da questão da ministra da cultura, mas é muito perceptível quando você bota uma lupa no Rio de Janeiro, essa divisão que a gente faz a nível nacional, de extrema-direita, esquerda, o fascista e não fascista e tal, isso vai ficando muito sombrio, muito nebuloso, né, essas diferenças. Há nessa micropolítica, nessa pequena política, grupo de milicianos que são apoiados por grupos progressistas e vice-versa, né? Há uma teia, uma costura de poderes que dificultam muito a ação de qualquer política pública, de qualquer governo.
Baixada Fluminense, porque eu estou falando da Baixada, é um grande exemplo, mas a Zona Oeste do Rio de Janeiro, Zona Norte, o interior, você tem ali figuras que se ajudam, né? Há um pacto ali. Dito isso, quais são os desafios assim, de um governo progressista a nível nacional, Lula, né, a gente está falando do Lula, do combate desses grupos? Há como, né, nacionalmente, se influenciar que territorialmente, né, ou municipalmente, estadualmente, haja um combate, não só, né, essa estrutura desses pilares, mas eu também fico muito preocupado com a questão da hegemonia mesmo, né, no sentido do discurso, das ideias e tal. Há como o governo Lula influenciar nisso e se tem, como seria? Vamos dizer assim... Sendo que ele compôs, né, de certa forma, com a ministra. Não, eu acho que, assim... Em primeiro lugar, assim, eu botei um pouquinho na rabuda, né? Não, eu acho que assim, o crime é suprapartidário, né? Os vínculos, né, enfim, entre determinada liderança política aqui, ali e práticas criminais, me parece que é suprapartidário. Mas do ponto de vista... Só para ilustrar também, assim, porque para não parecer que a gente está fazendo uma análise, sei lá, enviesada, é porque assim, não há como pautar, por exemplo, em qualquer município da Baixada Fluminense, que você não tenha de dialogar com milícia. Uhum. Você vai pautar, sei lá, saúde. Você vai ter que dialogar com a milícia. Às vezes o diretor do hospital é miliciano, ou algum indicado é miliciano. Então, assim, não é uma questão de bem contra o mal, mas é uma questão da realidade colocada que esses atores eles estão dentro do Estado, né? Uhum, exatamente. Não, então, concordo inteiramente contigo. Por isso que eu estava dizendo que eu acho que o crime é suprapartidário. Né? Uhum. Você é levado... Né? Isso já era uma questão importante com relação ao tráfico de drogas também, né? Quem entra, como entra, sobre quais condições. No caso das milícias, como nós dissemos, que é um tipo de criminalidade mais organizada, esse desafio ele aumenta ainda mais, né? Enfim. E no caso da Baixada Fluminense, como nós temos práticas de um clientelismo político armado já de longa duração, né? Então, quer dizer, o desafio é enorme, porque, enfim, como é que você consegue desmontar isso? Né? Enfim, como é que você consegue desarmar, no sentido literal, mas no sentido também, enfim, mais profundo, ou seja, desarmar a bomba, né? Enfim, desarmar essa questão desses vínculos promíscuos, né? Enfim, de autoridades públicas e do crime. Isso é uma coisa que eu acho que é possível, sim, de ser feito. Né? Enfim, é possível. Né? O governo federal tem instrumentos para fazer isso. É verdade que, historicamente, as esquerdas têm muito mais dificuldade do que a direita de lidar com essa questão. Né? Enfim, porque a direita, como nós já dissemos aqui, né? Enfim, vai pautar o discurso de lei e ordem, da construção do inimigo social, né? Enfim, das políticas de mão dura, da ideia de que, enfim, só reforçando do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista das armas, né? Enfim, você poderia enfrentar o crime, né? Enfim, a direita ela já tem, né? Enfim, uma receita de bolo que é aplicada há muito tempo no Brasil e com rendimentos eleitorais bastante expressivos. Esse é um ponto que não dá para a gente ignorar, entendeu? Ou seja, funciona do ponto de vista da lógica dos partidos políticos. Né? Enfim, e a esquerda, salvo assim, algumas honrosas exceções, normalmente se coloca fora do jogo naquela posição do tipo assim, se não mexer, fede menos. Só que isso joga a questão no colo da direita. Ou seja, se você abdica de pautar uma certa questão numa direção contrária, serão seus opositores que vão continuar pautando aquela questão. Então, assim, a gente conversou aqui sobre medidas bastante concretas, né? Enfim, regulação de mercados, controle democrático das polícias,
né? Enfim, tem uma série de providências que poderiam ser tomadas, tanto no âmbito do Ministério da Justiça, né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Enfim, políticas de indução, né? Que poderiam ser alçadas ali, né? Enfim, no âmbito do governo. Então, por exemplo, uma política nacional e uma comissão nacional para a redução da letalidade policial, né? Enfim, que tirasse essa questão a limpo, de verdade, né? Enfim, poderia ser tomadas medidas também vinculantes a outros ministérios que tocam diretamente, né? Enfim, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e etc., poderiam entrar nesse jogo também, e a própria Polícia Federal, né? Enfim, Ministério Público Federal. Nós temos organizações, né? Enfim, importantes de enfrentamento da criminalidade que são qualificadas, né? Enfim, e tem um certo nível de exterioridade em relação aos lugares, porque esse é o problema, né, que você apontou. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em regiões de fronteira, né? Enfim, você já tem arranjos de gerações ali entre comandantes de batalhões, prefeitos, governadores, juízes, empresários, né? Ou seja, há uma certa promiscuidade ali. Uma vez que, numa certa oportunidade, eu tive a chance de participar de uma pesquisa sobre segurança pública em fronteiras, porque eu estou lembrando disso, né? E um delegado da Polícia Federal me contou a seguinte história, né? Que vai na direção do que você estava dizendo. Ele falava, bom, até eu processar o prefeito, eu era convidado para o churrasco de domingo. Depois eu não era mais convidado para o churrasco de domingo. É uma imagem, assim, que eu acho que ajuda a entender o porquê que, por vezes, uma autoridade que vem de fora tem algum nível de exterioridade com relação àquelas redes que já estão formadas e que poderia também atuar de forma um pouco mais independente, digamos assim, né, dos arranjos que favorecem o crime. Então, o que eu quero dizer, Augusto, é que, assim, tendo vontade, né, enfim, de entrar mesmo nessa questão, eu acho que é possível, sim, o governo federal atuar para... Né, nós não vamos resolver isso em 4 anos, evidentemente, mas assim, o que eu costumo dizer caminhar na direção correta, ou seja, parar de caminhar na direção que aprofunda a gravidade dos problemas, já é um grande avanço. Né? Enfim, se você já começa a caminhar, a criar, né, enfim, experiências, protocolos, maneiras de coordenar ações entre diversas instituições, chamando a sociedade civil para fazer isso também, porque é quem sabe como as coisas funcionam de fato e etc. Ou seja, criar uma sinergia que possibilite isso avançar já na direção correta, já é um grande avanço, né? Enfim, e é uma maneira de você conseguir ir pouco a pouco, né? Enfim, desvincular, né? Enfim, essa relação promíscua das autoridades com a população, que é da onde advém essa vantagem eleitoral, né? Então, quer dizer, eu acho que é um pouco por aí. Eu tendo sempre a ser... é uma questão existencial para mim, não ser poliana, não ser tonto, ingênuo, mas tentar sempre ter algum horizonte, né? Enfim, em que a gente possa apostar, né? Enfim, então eu acho que assim, possível é. Agora nós vamos ver aí nos próximos anos se isso se essa promessa vai se realizar, né? Enfim, eu espero que sim, torço para que sim. Não, todos nós. Eu estou até com aqui entrevista com a camisa da Marielle, para quem está só ouvindo, eu estou com a camisa da Marielle do curso Emancipa, que eu acho que é um grande símbolo dessa luta que não pode ser esquecido, né? Acho que a nomeação da Aniele é um grande passo para a gente, mas não pode ficar nisso. Tem que dar condições dela trabalhar e do enfrentamento acontecer nas diferentes esferas, né? Professor, eu queria agradecer. Se eu tem alguma coisa que queria falar que eu não perguntei? Não, acho que nós... eu que agradeço demais a oportunidade de conversar contigo, Augusto. Foi muito bom. Nada, eu que agradeço. As pessoas que estão nos ouvindo também tenham gostado. Eu gostei bastante.
Eu que agradeço. E o mapa está disponível se você botar GENI, GENI UF, né? Eu acho que fica mais fácil até de aparecer no Google. GENI UF está lá, logo de capa. O mapa, você pode ir lá, tem publicações, pesquisas, linhas de pesquisas, para se inteirar mais do trabalho do professor Daniel. E vamos continuar aí nessa luta. Obrigado, e esse foi o Estação Periferia.